Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 27. Trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal de saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas ao acaso. Rostos encaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que atendeu atentamente. Vejo poucos auxiliares, disse, admirado. Que aconteceu? E ela esclareceu em tom respeitoso. O ministro Flacos determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Samaritanos são os benfeitores de nosso lar, são aqueles que vão buscar as criaturas aflitas no umbral. Né? Então, o ministro Flacos determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. E ele disse sereno: há que multiplicar energias, não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por claridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito como louco. Estou a sufocar. Isso é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair, quero ar, muito ar. Tobias se aproximou, examinou com atenção e perguntou: por que Ribeiro piorou tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. O assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto ainda se achar muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para se desprender dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então, gente, o choro, a inconformação de familiar por conta de desencarne dele, fazem com que ele sofra. Afinal, todos estamos interligados em rede, já foi falado isso várias vezes. E essa ligação com os que amamos é muito forte. E essa dor chega até o desencarnado com muita rapidez. E se ele não está forte, como é o caso aí, né? Ele acaba piorando. E essa energia de angústia, de tristeza, vai deixar o nosso ente querido que desencarnou muito mal. Por isso, quando lembramos dos nossos entes queridos que desencarnaram, façamos uma oração, peçamos a Deus que os ampare, que os encaminhe para ser socorrido, ou para que eles estejam estudando, trabalhando, enfim, dependendo do tempo que ele desencarnou, ele já pode até estar trabalhando, né? Devemos imediatamente lembrar de momentos felizes que tivemos em comum. Então, cada vez que vier a tristeza, lembra de alguma coisa boa que aconteceu, para não machucá-lo, para não feri-lo ainda mais. Já é difícil essa passagem, ainda com cargas negativas em cima, fica muito pior. E enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo.
Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que exigiam sua presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo ali distante do lar. Lourenço e Hermes se esforçaram por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair suas forças e a motilidade a benefício dele mesmo. E Tobias acentuou positivo, fez muito bem. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que deixe o Ribeiro em paz. Ou seja, né? Vão providenciar algum problema que eles não precisariam ter, né? Para que a família tenha com o que se preocupar e desviar do foco. Precisamos prestar atenção. Muitas vezes vemos as famílias que perderam entes queridos e ainda acontece alguma coisa. E há uma revolta porque a carga de sofrimento é muito grande. Poxa vida, né? Que coitados. Olha quanta coisa, perdeu o cara, ainda acontece isso, aquilo, outro. Então, né? Por isso mesmo que acontece. Porque é preciso parar de se vitimizar, é preciso parar de ficar obsediando a pessoa que partiu. Olhe o doente procurando identificar sua expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Chamou Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quando se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as próprias aflições. O homem, meu caro, encontra a vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro se deixou empolgar por numerosas ilusões. Então, olha aí, novamente lembrando as palavras de Jesus: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu quis perguntar a origem de seus padecimentos e conhecer a sua providência e o histórico da situação, mas recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, quer dizer, parecendo cera, né? Esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas fileiras de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Observe, ele falou, né? O mau cheiro não era do perispírito, era do pensamento. Pensamento ruim, pensamento negativo, fede. Precisamos ter isso em mente, porque sempre que temos pensamentos infelizes, exalamos mau cheiro. A gente não percebe, mas os sensitivos percebem. Provavelmente, muitos lugares mal cheirosos se devem às energias ali emanadas. E o companheiro bondosamente explicou: as câmaras se reservam apenas a entidades de natureza masculina.
Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração ferido diante do sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro tão angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre-se, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordamos que devem a si próprios pelos seus padecimentos próprios. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Então, porque ele diz que lá não é somente dor e desolação, porque ali eles já estão recebendo socorro, já tinham saído do umbral, já tinham algum mérito. As lágrimas, os sofrimentos são por conta da consciência do que fizeram. E de novo, viu que ele falou, né? A vida do homem está centralizada onde centraliza o próprio coração. Novamente as palavras de Jesus que a gente acabou de falar. Onde está o teu tesouro, aí está seu coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas da vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu com voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei, a imposição dos caprichos, atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes oportunidades a novos disparates. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformadas em mendigos da alma. Pois é, sabemos muito bem que precisamos trocar dinheiro quando a gente vai viajar, né? E sabemos trocar. Mas não lembramos que vamos viajar de volta para o mundo espiritual e não providenciamos as moedas que valem lá, as moedas adequadas. A nossa reforma, realismo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, me conduziu à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, nos acompanhava solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei diante da surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular. Patibular é uma aparência de criminoso, ok? Permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes.
Nós os chamamos crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para o grande sono e, como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então, como eles acreditavam no nada, eram ateus, né? Ou seja, morreu, acabou, eles ficavam num sono profundo, em pesadelos, rememorando os crimes que fizeram. Estão colhendo o que plantaram, né? Não plantaram sementes boas, estão colhendo os espinhos. Não por não acreditarem na vida após a morte, não é por isso. É porque eles não fizeram nada de bom. Muito pelo contrário, achavam que podiam se dar bem em cima dos outros, né? É o imediatismo, eu quero conseguir agora, depois não vai acontecer nada mesmo, né? Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. E Tobias, muito calmo, explicou: são fluidos venenosos que segregam, ou seja, que eles mesmos produzem. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas em vão. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida, ou seja, muito vômito para pouco servidor, né? Essa que era a verdade. Foi então que instintivamente agarrei os apetrechos de higiene e me lancei ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, me custando abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, ali estavam aqueles que se dedicavam ao prazer, aqueles que não cultivavam o bem, não se prepararam, não tinham uma consciência lúcida de que precisavam plantar o bem, porque colhemos o que plantamos. E isso eles não tinham consciência, né? Tinham o pensamento tão comprometido com o mal que suas mentes produziam fluidos fétidos, inferiores, venenosos, tinha odor de cadáver, de coisa em decomposição. Precisamos segregar os venenos do orgulho e de tantas outras cocitas, né? E nos melhorar. Saber que o bom trabalho é o trabalho necessário e não o trabalho especializado. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.